10 mistérios fascinantes do fundo do mar que desafiam a ciência. O fundo do mar, um reino de mistério e magnificência. Um lugar que, apesar de estar tão perto, permanece em grande parte inexplorado. Na verdade, sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre as profundezas dos nossos próprios oceanos. Imaginem só, cerca de 80% dos oceanos permanecem inexplorados. Escondidos sob a superfície, jazem segredos que intrigam cientistas, historiadores e, claro, curiosos como nós. E hoje vamos mergulhar fundo, muito fundo, para revelar 10 desses mistérios fascinantes. Preparem-se para uma jornada onde o desconhecido toma conta, onde a lógica é desafiada e a nossa própria imaginação é posta à prova. Nossa jornada começa na zona do crepúsculo, um reino misterioso que se estende entre 200 a 1000 metros abaixo da superfície. Aqui, a luz solar mal penetra, criando um mundo de escuridão perpétua. Mas não se deixem enganar pela aparente desolação. Este é um lugar repleto de vida, um verdadeiro banquete para a tua imaginação. Criaturas de aparência surreal, como o peixe-dragão, com seus dentes afiados como navalhas, e o peixe-ogro, com sua boca cavernosa e bioluminescente, patrulham as profundezas. Mas como sobrevivem essas criaturas num ambiente tão hostil? A resposta reside na sua incrível capacidade de adaptação. A bioluminescência, por exemplo, serve não só para iluminar o caminho, mas também para atrair presas e confundir predadores. E o que dizer de suas formas bizarras e de seus corpos quase translúcidos? Cada característica é um testemunho da luta pela sobrevivência, um quebra-cabeças que os cientistas ainda tentam decifrar. Em 1997, um som misterioso ecoou pelas profundezas do Oceano Pacífico. Um som potente, gutural, como o rugido de uma criatura colossal. Os cientistas, intrigados, deram-lhe um nome: Bloop. O som foi captado por sensores submarinos a mais de 4.800 km de distância. As teorias sobre a sua origem são tão diversas quanto fascinantes. Alguns acreditam que o Bloop foi produzido por uma criatura marinha gigantesca, ainda desconhecida pela ciência. Outros sugerem que pode ter sido causado por icebergs a colidir ou por movimentos tectónicos no fundo do oceano, mas apesar de todas as especulações, o Bloop permanece um enigma. Será este o som de uma criatura colossal, um gigante adormecido nas profundezas, ou será apenas um fenómeno natural ainda por explicar? A resposta, meus amigos, continua perdida no azul profundo. O Triângulo das Bermudas, um nome que evoca mistério, perigo e a promessa do inexplicável. E se eu vos dissesse que as profundezas deste local enigmático escondem um segredo ainda mais surpreendente? Cientistas descobriram estruturas colossais no fundo do oceano, estruturas que se assemelham a pirâmides. Sim, ouviram bem, pirâmides. E não estamos a falar de pequenas formações rochosas. Estas estruturas são gigantescas, com arestas bem definidas e uma simetria intrigante. Alguns acreditam que estas pirâmides submersas são vestígios de uma civilização antiga e avançada. Uma civilização que floresceu muito antes da nossa e que desapareceu sem deixar rastro, exceto por estas estruturas misteriosas. Outros, mais céticos, argumentam que as pirâmides são apenas formações geológicas naturais, um capricho da natureza que imita a arquitetura humana. Mas até que as exploremos mais a fundo, o mistério permanece. Serão estas estruturas subaquáticas uma mensagem do passado? Um portal para um mundo esquecido? Só o tempo dirá. Preparem-se para mergulhar no lugar mais profundo do nosso planeta, a Fossa das Marianas. Uma cicatriz no fundo do Oceano Pacífico, uma fenda que mergulha a uns impressionantes 11 quilômetros de profundidade. Para vos dar uma ideia, o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, caberia confortavelmente dentro da Fossa das Marianas. Com quilômetros de água,
a separá-lo da superfície. Poucos ousaram aventurar-se nestas profundezas extremas. A pressão esmagadora, a escuridão absoluta e as temperaturas congelantes criam um ambiente inóspito, um desafio à nossa compreensão da vida. Mas a vida encontra um caminho. Criaturas bizarras e maravilhosas, adaptadas a um mundo sem luz solar, prosperam neste reino abissal. Criaturas translúcidas, com formas alienígenas que parecem ter saído de um filme de ficção científica. E quem sabe que outras maravilhas e horrores se escondem nas profundezas da Fossa das Marianas, à espera de serem descobertos. Nas águas cristalinas da costa do Japão, encontra-se um mistério que tem intrigado arqueólogos e mergulhadores durante décadas. Estruturas submersas, com formas geométricas impressionantes que repousam no fundo do mar, suscitando especulações sobre a sua origem. Serão estas as ruínas da lendária cidade de Yonaguni, engolida pelo oceano há milhares de anos? As estruturas são impressionantes. Plataformas colossais, as escadas monumentais e até o que parece ser um anfiteatro, tudo esculpido com uma precisão que desafia a ação das ondas e do tempo. Alguns acreditam que Yonaguni é a prova de uma civilização perdida, talvez a Atlântida do Oriente, com conhecimentos tecnológicos avançados para a sua época. Outros argumentam que as formações são apenas o resultado de processos geológicos naturais, como a erosão e a atividade sísmica. Mas a perfeição das formas, a sua complexidade e o seu alinhamento continuam a alimentar o debate e a desafiar explicações fáceis. Em 1968, o submarino nuclear USS Scorpion, um gigante de aço com uma tripulação de 99 homens, desapareceu sem deixar rastro no Oceano Atlântico. O seu desaparecimento repentino provocou uma busca frenética, mas o Scorpion parecia ter se evaporado nas profundezas escuras do oceano. Meses depois, os destroços do submarino foram encontrados a mais de 3.000 metros de profundidade, partidos em 3 partes, um túmulo de aço no fundo do mar. Mas o que aconteceu realmente ao USS Scorpion? As teorias abundam. Alguns apontam para um erro humano, um acidente fatal que enviou o submarino para o fundo do oceano. Outros especulam sobre um ataque inimigo, um torpedo silencioso que apanhou o Scorpion desprevenido. E há ainda quem acredite numa explosão acidental a bordo, uma falha catastrófica que selou o destino do submarino e da sua tripulação. Até hoje, o mistério do USS Scorpion permanece sem resposta, um lembrete sombrio dos perigos que espreitam nas profundezas do oceano. Imaginem só, um grupo de exploradores suecos a utilizar sonar para mapear o fundo do Mar Báltico. De repente, uma forma estranha aparece nos seus monitores. Não é um peixe, nem uma rocha. A forma tem 60 metros de diâmetro, com linhas retas e curvas suaves. Alguns dizem que se parece com a Millennium Falcon, a nave espacial de Han Solo em Star Wars. Outros veem nela a imagem de um cogumelo gigante, com o seu chapéu achatado e o seu pé grosso. A anomalia do Mar Báltico, como ficou conhecida, tem sido objeto de especulação desde a sua descoberta em 2011. Alguns acreditam que a estrutura é de origem extraterrestre, talvez um OVNI que caiu no mar há milhares de anos. Outros sugerem que a anomalia é uma formação geológica natural, criada por processos que ainda não compreendemos completamente. A verdade, como sempre, permanece escondida nas profundezas. Em 2015, mergulhadores fizeram uma descoberta surpreendente nas águas profundas do Oceano Índico: esferas metálicas, perfeitamente lisas e brilhantes, espalhadas pelo fundo do mar. As esferas, que variam em tamanho de uma bola de golfe a uma bola de basquete, parecem ter sido fabricadas com uma precisão que desafia a natureza. A sua composição é igualmente intrigante. Análises preliminares sugerem que as esferas são compostas por uma liga metálica desconhecida, nunca antes vista na Terra. Alguns especulam que as esferas são de origem extraterrestre, talvez deixadas para trás por uma nave espacial alienígena.
Outros acreditam que as esferas são o resultado de algum processo geológico ainda por descobrir. A sua forma perfeita, a sua composição misteriosa e a sua localização remota tornam estas esferas um dos maiores enigmas do nosso planeta. O Titanic, o navio dos sonhos que se tornou um símbolo da fragilidade humana perante a força da natureza. Embora o seu naufrágio tenha ocorrido há mais de um século, o Titanic continua a fascinar e a intrigar. Desde a sua descoberta, em 1985, o local do naufrágio tornou-se um local de peregrinação para exploradores e caçadores de tesouros. Mas o Titanic guarda mais do que apenas histórias de tragédia e perda. Relatos de eventos estranhos e inexplicáveis perseguem o navio mesmo no seu descanso final. Luzes estranhas a flutuar perto dos destroços, sons misteriosos captados por sonares e até mesmo o desaparecimento inexplicável de objetos do local do naufrágio. Serão estes apenas efeitos da imaginação, alimentados pela atmosfera assustadora do local? Ou será que o Titanic guarda segredos que não quer revelar? Por séculos, marinheiros contaram histórias de monstros marinhos colossais, capazes de afundar navios com os seus tentáculos gigantescos. Criaturas como o Kraken, uma lenda que assombrou a imaginação de gerações. Hoje sabemos que a realidade pode ser tão fascinante quanto a ficção. As lulas gigantes, criaturas que podem atingir mais de 15 metros de comprimento, são reais e habitam as profundezas dos oceanos. Mas apesar do seu tamanho colossal, as lulas gigantes permanecem um dos animais mais esquivos e misteriosos do planeta. Raramente vistas em seu habitat natural, estas criaturas continuam a ser um enigma para a ciência. Como caçam, como se reproduzem, que segredos escondem nas profundezas do oceano? As lulas gigantes são um lembrete de que o nosso planeta ainda guarda muitos mistérios por desvendar e de que a realidade pode ser tão fascinante quanto qualquer lenda. E assim termina a nossa jornada pelos mistérios do fundo do mar. Esperamos que tenham gostado desta expedição ao desconhecido, onde a ciência se encontra com a imaginação e onde a realidade supera a ficção. O fundo do mar é um lembrete da vastidão e do mistério do nosso planeta. Um lugar onde ainda há muito para descobrir, explorar e compreender. Qual destes mistérios vos fascinou mais? Partilhem as vossas ideias nos comentários e continuem a explorar o mundo com a curiosidades.